Olá, pessoal! Essa é a aula do primeiro módulo da disciplina de Metodologia Científica. Vamos começar tratando sobre alguns conceitos que são necessários para que a gente entenda a metodologia científica. Primeira coisa, o que é ciência? Ciência é o conjunto organizado de conhecimentos sobre determinado objeto que são obtidos através de um método ou metodologia. Ciência é tudo aquilo desenvolvido de maneira organizada e planejada. Cada passo é organizado, sempre entendendo qual é o nosso tema ou objeto de estudo e imaginando o objetivo ou a meta que nós queremos alcançar. Para que a gente possa sair do início, que é a definição do tema, e chegar até um resultado, esse caminho todo planejado vai gerar o que nós chamamos de ciência, ou seja, ciência é algo planejado. E a ciência, ela então precisa da adoção de um método. O método é um modo de proceder ou conjunto de processos empregados em uma investigação. Todo o planejamento que nós fazemos para o desenvolvimento de uma pesquisa na área da ciência, ela depende então de um método, um modo de proceder que vamos adotar. Isso significa definir qual é o tipo de pesquisa, qual é a técnica que vamos utilizar e quais são os instrumentos de pesquisa que melhor se adaptam àquele tipo de objeto ou fenômeno que nós queremos estudar. Dessa forma, então, podemos entender que metodologia científica segue o caminho da dúvida sistemática. E o que é isso? É a lógica geral empregada, usando as várias técnicas de pesquisa para desenvolver a investigação. A metodologia científica, então, é como quando nós entendemos que há um método vinculado à ciência que vai nos ajudar a entender um fenômeno. A pesquisa, dessa forma, é o procedimento racional e sistematizado que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos. No momento em que nós fazemos uma pesquisa, nós queremos encontrar uma resposta adequada. E pense bem, será que nós não fazemos pesquisa praticamente de tudo a todo tempo? Quando nós queremos comprar um produto, compramos no primeiro lugar onde encontramos esse produto ou nós costumamos ir a diferentes lugares e ver diferentes possibilidades? No momento em que nós estamos fazendo isso, nós estamos experimentando algo. E essa experiência, ela é também uma forma de pesquisa. No caso da ciência, de forma lógica, racional, acadêmica, a pesquisa, então, ela se caracteriza como a maneira de conseguir as respostas para tudo aquilo que nós queremos entender e que ainda não temos uma resposta que realmente nos seja coerente. Nós queremos entender melhor e para isso nós pesquisamos. Além dos conceitos apresentados, nós ainda temos a informação. Informação é todo dado sobre algo ou alguém. A técnica, que se trata do procedimento que será utilizado para desenvolver a pesquisa. E lógica, que é a sequência coerente do raciocínio. E tudo isso tem o intuito de gerar algo importante, que é a informação, o conhecimento. O conhecimento é a informação e o saber. E esse conhecimento será considerado científico quando ele representar uma informação adquirida através da ciência, através de uma pesquisa que foi desenvolvida com uma metodologia científica. E dizemos que o conhecimento é empírico quando ele é adquirido através do meio social ou ambiental, através de uma interação ou de uma interpretação geral, sem que tenhamos realizado uma sistematização de como chegar a esse conhecimento. Para que a gente chegue então ao conhecimento científico, nós vamos precisar realizar uma pesquisa, como já conversamos. As pesquisas, elas são classificadas de acordo com as suas características. Nós temos a pesquisa quantitativa e qualitativa. Essa primeira forma de pesquisa é uma maneira ampla da gente entender o que está sendo realizado. Nós dizemos que uma pesquisa é quantitativa quando nós adquirimos um resultado baseado principalmente através dos números.
Esses números podem ser o número de vezes em que uma resposta foi repetida por diferentes pessoas, o número de vezes em que uma experiência teve o mesmo resultado. Tudo que eu posso colocar na forma de números, quantificar, eu vou considerar que a pesquisa é quantitativa. E a pesquisa será qualitativa quando eu tenho alguma subjetividade na interpretação daquilo que está sendo pesquisado. A pesquisa qualitativa, ela é aplicada especialmente nas ciências sociais aplicadas, onde o ser humano, o indivíduo e o meio em que esse indivíduo está inserido são os principais elementos para que a gente possa realizar uma pesquisa. Quando a pesquisa, então, ela é baseada em números, sua natureza é quantitativa. Quando a pesquisa é baseada em interpretações e pessoas, essa pesquisa é qualitativa. Nós também podemos classificar a pesquisa quanto aos procedimentos. As pesquisas podem ser, então, exploratórias, descritivas, explicativas, bibliográficas, documental ou experimental. Mas tanto tipo de pesquisa, qual a diferença entre elas? Por que fazer essa diferença? Tudo vai depender do que nós queremos apresentar e de qual é o tema que nós estamos trabalhando. Isso é que vai nos ajudar a definir qual é a melhor forma de pesquisa que vai alcançar aquilo que nós desejamos. Bom, vamos às diferenças. Uma pesquisa exploratória, ela tem o objetivo de proporcionar maior familiaridade com um objeto ou um fenômeno. Ela tem a intenção de buscar entender todas as formas que esse fenômeno acontece. Eu vou explorar todas as possibilidades de realização daquele fenômeno. Quando eu tiver que fazer esse tipo de estudo, o melhor é usar a pesquisa exploratória. A pesquisa descritiva, ela é usada especialmente para pessoas, mas ela também permite ser trabalhada com situações. Na pesquisa descritiva, eu busco descrever de que forma algo acontece ou algo se apresenta. Pode ser a descrição de um grupo, de uma comunidade, de uma classe profissional ou de uma situação entre pessoas que se repete. A pesquisa explicativa, ela tem a intenção, como o próprio nome diz, de explicar os fenômenos que ocorrem. Eu preciso, então, observar os fenômenos e procurar interpretar o que leva aqueles fenômenos a ocorrerem. Essa forma de pesquisa é considerada das mais complexas e a mais passível de erro. Por quê? Porque no momento em que eu tenho uma interpretação, eu encontro uma explicação para um acontecimento, eu tenho uma visão sobre aquele fenômeno. Mas pode acontecer de outro pesquisador buscar o mesmo fenômeno, fazer o mesmo estudo e encontrar outras observações, outras explicações que eu não consegui encontrar. Então, a pesquisa explicativa, ela busca entender a origem de todas as coisas, de todos os fenômenos que nós estamos estudando. A pesquisa bibliográfica, ela é baseada no estudo através de bibliografias. Essas bibliografias podem ser interpretadas como livros, teses de doutorado, dissertações de mestrado, artigos científicos. E esses materiais, eles podem ser tanto materiais impressos como materiais virtuais, retirados da internet. Mas cuidado e muita atenção! Para que eu possa usar um material da internet, eu preciso ter certeza de que aquela fonte ela é fidedigna, ela é verdadeira. Por isso, muita atenção aos sites que você escolhe. Todo o estudo na pesquisa bibliográfica será baseado, então, no que já existe e a forma como eu consigo encontrar as respostas para aquilo que eu estou pesquisando, para o tema da minha pesquisa.
Já a pesquisa documental, ela tem muita semelhança com a bibliográfica. Eu também vou trabalhar com materiais pré-existentes. No entanto, somente com documentos, e documentos dos mais variados. Eu posso buscar documentos históricos, registros, toda forma de documento que possa ter em um arquivo público ou um arquivo de escolas e universidades, como eu posso também basear minha pesquisa em documentos antigos que foram encontrados. No momento em que documentos são a minha principal forma de trabalho, a minha pesquisa será documental. E a gente tem também a pesquisa experimental, que é baseada nas experiências sobre algo. De que maneira? Bom, eu escolho um objeto de estudo, esse objeto de estudo eu determino certas maneiras de influenciar esse objeto e controlar esse objeto e faço experiências com ele de como ele irá reagir. A pesquisa experimental é a primeira pesquisa que a gente pensa quando imagina um laboratório. O laboratório, ele é o espaço para a realização da pesquisa experimental. Eu vou tentando as alternativas e vendo qual que melhor se adequa para alcançar os resultados que eu desejo. Como já foi dito, o que determinará o tipo de pesquisa que melhor se encaixa com a nossa investigação será a definição do tema e dos objetivos do trabalho a ser desenvolvido. Estes elementos, tema e objetivo, eles são componentes de um documento chamado projeto de pesquisa, que é uma das etapas da pesquisa, mas esse conteúdo nós vamos ver no módulo número 2. Depois que eu defino qual é a forma de pesquisa mais adequada para o trabalho que eu pretendo realizar, é importante que eu defina também a técnica e quais os instrumentos que melhor se adequam à minha organização e ao desenvolvimento do meu trabalho. A técnica, ela corresponde à forma como os dados serão coletados ou obtidos. Indica qual é a forma e quais os instrumentos que serão utilizados no processo de coletar esses dados. E algumas técnicas, elas são as mais usadas, que nós vamos ver agora. Uma das técnicas de pesquisa é a técnica de observação. Ela consiste em ficar atento a um objeto, uma situação, um grupo ou uma comunidade, buscando, através da observação, obter um conhecimento claro e preciso sobre aquilo que nós estamos estudando. A técnica de observação, ela pode acontecer de formas de modalidades diferentes. Nós temos a observação sistemática e a observação assistemática. A observação sistemática, ela está relacionada ao fato de que todos os passos da observação são planejados antes da observação começar. E a observação assistemática consiste em simplesmente chegar no ambiente e começar uma observação, sem ter feito um plano prévio de como isso vai ser realizado. Essa observação, tanto sistemática como assistemática, ela pode ser de forma participante, quando o pesquisador ele se insere no grupo pesquisado e ele participa das situações, buscando interpretar aquilo que está acontecendo, ou pode ser a observação não participante, em que o pesquisador se coloca de maneira separada do grupo, fica de fora, apenas observando as situações que esse grupo vai viver e de que forma esse grupo vai reagir a essas situações, sem interferir de maneira nenhuma. A técnica de observação, ela pode ser também individual ou ela pode ser realizada em equipe. Eu vou dizer que a técnica é individual quando eu tenho todo o estudo apenas sob o meu campo de visão, a minha forma de interpretação. Mas, dependendo da área de estudo, a observação em equipe é a que melhor se adequa. Por quê? Porque a equipe vai definir se vai ser uma observação sistemática ou assistemática,
participante ou não participante, e cada um, conforme as suas características, o seu perfil e a sua maneira de percepção, vai ter uma visão sobre aquela mesma situação. E esse conjunto de interpretações e de visões é que darão o resultado dessa pesquisa. E a outra forma de observação é a observação laboral ou laboratorial, que são as experiências realizadas dentro de um laboratório. Essa forma de observação ela é interessante porque ela permite um maior controle do objeto observado, mas ao mesmo tempo ela requer um pouco de cuidado, porque esse objeto observado vai estar em um ambiente específico, preparado, ele é um ambiente artificial. E esse tipo de ambiente pode levar a uma interpretação não completa daquele objeto de estudo. Outra técnica que pode ser usada nas pesquisas é a descritiva, que consiste na habilidade de fazer com que o leitor consiga ver mentalmente aquilo que o pesquisador observou. Em verdade, toda vez que nós realizamos uma observação, nós também realizamos uma descrição, porque é necessário explicar e descrever, informar tudo aquilo que nós conseguimos observar. Isso significa dizer que todo o trabalho de pesquisa, ele é feito de leitura, escrita e observação. Esses três componentes fazem parte de toda a pesquisa. Outra técnica é a comparação. É a técnica científica aplicada sempre que houver dois ou mais termos ou fenômenos ou objetos com as mesmas propriedades gerais, mas com características peculiares. Nós podemos observar as diferenças, por exemplo, a comparação nos permite observar a diferença entre os seres humanos. Homens e mulheres são seres humanos, fazem parte da mesma categoria. No entanto, são seres humanos com peculiaridades distintas. Homens umas características, mulheres outras, mas todos pessoas humanas. A comparação vai nos permitir estabelecer diferenças e semelhanças. Então, o que a gente precisa é, primeiro de tudo, conhecer o nosso tema de pesquisa para definir qual é a técnica que melhor se adapta. A outra técnica que podemos utilizar é a análise e síntese. A análise, ela consiste na decomposição do todo em quantas partes possíveis para análise, ou seja, consiste em pegar uma situação e desenvolver, descrever, interpretar, rever essa situação. E a síntese consiste na reconstituição do todo, ou seja, reanalisar e redescrever aquilo que foi desconstruído. Análise e síntese são atividades complementares, por isso elas sempre são tratadas juntas. Para todas essas técnicas é também importante que a gente escolha um instrumento para trabalhar. Os instrumentos mais utilizados nas pesquisas são as entrevistas, os questionários e os formulários. A entrevista, ela pode ser de três formas distintas: estruturada, não estruturada e o painel. A entrevista estruturada é aquela que é planejada com toda antecedência e que tudo está previamente determinado. Esse tipo de entrevista é utilizado principalmente quando nós precisamos trabalhar com um grupo de pessoas, mas essas pessoas serão procuradas de maneira individual. Digamos que a gente queira saber qual é a interpretação de gerentes de hotel sobre o uso das tecnologias nessa empresa. Que tipo de material é o mais interessante? E eu vou então fazer a pesquisa com 5 gerentes de hotéis diferentes. Para isso, é importante que eu tenha uma entrevista estruturada e que eu realize a mesma pergunta para esses 5 gerentes. E dessa forma, eu vou entender a tecnologia que melhor se adequa para eles. A entrevista não estruturada, ela consiste em
ter uma ideia inicial do que eu quero trabalhar. No entanto, eu tenho liberdade para incluir perguntas e dou liberdade também do entrevistado de ele fazer interpretações. Essa entrevista, ela começa com algo pré-planejado, mas ela se torna livre no seu decorrer. Quando eu tenho que trabalhar com apenas uma pessoa, essa forma pode ser bastante útil. E a outra forma de entrevista é o painel. É quando eu trabalho com um grupo de pessoas realizando uma entrevista, mas esse grupo eu faço a entrevista ao mesmo tempo com todos. E eu posso repetir a pergunta novamente para os entrevistados, em momentos distintos da entrevista. E com isso eu vou observar se as respostas se mantêm iguais às originais ou se essas respostas elas sofrem alteração ou evolução no desenvolvimento do trabalho. Qualquer uma das formas de entrevista é muito importante que eu determine a forma que ela será documentada, se de maneira escrita, de maneira gravada, apenas o áudio, ou gravando áudio e vídeo. Sem que eu tenha a documentação, eu perdi tempo fazendo a entrevista. Outra forma, outro instrumento que a gente utiliza para pesquisa são os questionários e também os formulários. Esses dois documentos, eles têm semelhanças muito grandes. Tanto os questionários como os formulários, eles podem possuir perguntas fechadas, que são aquelas perguntas em que eu tenho determinação de quais as respostas possíveis, sim ou não, ruim ou bom, adequado ou não adequado, suficiente ou insuficiente. Perguntas abertas, que são aquelas que possibilitam ao entrevistado escrever de maneira livre a resposta, e pode ter também pergunta de múltipla escolha, em que eu dou várias alternativas e permito para o entrevistado que ele escolha mais de uma alternativa. O formulário e o questionário carregam essas características. Mas então qual é a diferença entre eles? A diferença está em que o questionário, o pesquisador, ele em nenhum momento está presente para ajudar o entrevistado a responder o questionário. O questionário, ele é enviado ou de maneira virtual ou de maneira física, impressa, para as pessoas que eu quero que respondam esse questionário. E essas respostas vêm para mim como retorno. Já no formulário, o pesquisador ele tem que estar presente no momento de realizar a pesquisa. Isso faz com que nós tenhamos a seguinte situação: o questionário ele tem maior dificuldade de devolução das respostas. Há um estudo que identifica que apenas 25% dos questionários costumam retornar para os seus pesquisadores. Então, se a minha alternativa for utilizar o questionário, é necessário que eu encaminhe o dobro ou triplo de questionários que eu penso inicialmente, para que eu consiga então ter o número mínimo desejável de questionários para que eu possa desenvolver a minha pesquisa. Outra característica é que no formulário, como o pesquisador está presente, se o entrevistado não entendeu a pergunta, o pesquisador pode explicar a pergunta para que ele responda corretamente. Já no questionário, não existe essa possibilidade. Por isso é muito interessante que para o questionário a gente faça um pré-teste. Esse pré-teste, ele vai então determinar se eu conseguir escrever a pesquisa de maneira que a pergunta de uma maneira que ela seja realmente bem interpretada. Esse questionário pré-teste é importante que ele seja enviado porque no momento em que eu envio uma quantidade pequena e tenho retorno, eu consigo verificar se a minha pergunta foi bem realizada. Uma coisa que muitas vezes nós não nos damos conta é o seguinte: quando nós pesquisadores estamos trabalhando com um estudo, uma pesquisa, tudo aquilo se torna muito natural e evidente para a gente, é muito óbvio.
mas para quem está de fora da pesquisa, não é. Então, a interpretação de quem está de fora pode ser diferente. Por isso é importante o pré-teste, para que depois, no momento em que eu envie o questionário, eu não perca muito tempo. A escolha da melhor técnica e instrumento dependerá da área e tipo de pesquisa, porque cada técnica e instrumento, como nós percebemos, apresenta vantagens e desvantagens no seu uso. Por isso, planejar bem a pesquisa é fundamental. Bom, esse foi uma maneira geral de ver o conteúdo do módulo número 1 de Metodologia Científica. Espero ter auxiliado vocês. Até a nossa próxima aula.